algum dos colegas do seu filho bebe, apesar de serem menores de idade, ou participam de bebedeiras? Sim ou não? Segundo, esses colegas já pressionaram seu filho a tomar bebidas alcoólicas? Sim ou não? E terceiro e último, seu filho já participou de uma bebedeira? Bom, para começar, o que é bebedeira? Alguns a definem como simplesmente beber até se embriagar. Um relatório do Instituto Nacional de Combate ao Uso do Álcool e o Alcoolismo nos Estados Unidos procurou ser mais específico. Disse que bebedeira é geralmente definida como o consumo de 5 ou mais drinks no caso dos homens e 4 ou mais drinks seguidos no caso das mulheres. Se seu filho já se sentiu tentado a beber demais ou a beber sem ter idade para isso, veja esse estudo realizado com os alunos do ensino médio da Escócia, na Inglaterra e no país dos Gales. Até 25% dos jovens entre 13 e 14 anos afirmaram já ter bebido pelo menos 5 drinks em uma única ocasião. Cerca de 50% dos entrevistados entre 15 e 16 anos disseram já ter feito o mesmo. Então seu filho não é o único. Mas pergunte-se, por que meu filho quer beber e o que ele sabe sobre os efeitos que o álcool causa sobre ele? Bom, segundo outro estudo realizado na Austrália, 36% dos jovens entrevistados disseram que bebiam principalmente para se enturmar com os colegas. Já numa pesquisa dos Estados Unidos, diz que 60% dos entrevistados disseram que bebiam por causa da pressão dos colegas. Bom, mas no final eu te falei tudo isso para te deixar mais calma, te mostrar que seu filho não é o único e te mostrar alguns motivos pelo qual talvez seu filho esteja fazendo isso. Mas no final, tudo acaba dando nas mesmas coisas. O que eu te recomendo é que você esclareça algumas possíveis dúvidas do seu filho e coloque em prática o que você aprendeu nessas últimas 2 aulas. Porque assim você vai acabar de vez com esse problema do seu filho. Mas para deixar tudo mais claro, eu separei 10 super dicas para você começar a fazer com seu filho e acabar de vez com esse problema. Primeira dica, mantenha-se informado sobre o assunto. Para conversar a respeito das consequências do consumo do álcool, é importante estar informado sobre os efeitos fisiológicos e psicológicos da bebida alcoólica. Estar ciente da ação do álcool no corpo é essencial para explicar que os efeitos dessa substância dependem de vários fatores, como a quantidade de bebida ingerida, velocidade com a pessoa bebe, gênero, idade, peso, entre outros fatores. Agora, a segunda dica, fortaleça o vínculo. A melhor maneira de apoiar seu filho é estar atento, ser carinhoso e demonstrar afeto. Promova atividades em família, como por exemplo, ver filmes, fazer as inspeções juntas, praticar esportes, ir ao parque e etc. Conheça os assuntos que eles têm interesse. Assim vocês terão assuntos em comum. Jovens que recebem apoio familiar têm uma propensão menor para desenvolver o hábito de consumir álcool. A supervisão adequada é chave para uma boa educação, principalmente o que se refere ao consumo de álcool. Somente lembre-se em confiar em seus filhos. Eles sentem que os pais estão presentes, mesmo quando não estão por perto. Terceira dica, converse com seus filhos sobre álcool. As crianças pensam sobre as coisas muito mais cedo do que imaginamos. Crianças de 6 anos já sabem quais os comportamentos socialmente aceitos quando o assunto é consumo de álcool. Portanto, nunca é cedo demais para começar a falar sobre esse tema. Não tenha medo de conversar com seus filhos com clareza e firmeza. Certifique-se de que todos estão sendo ouvidos e que as opiniões de ambos lados estão sendo respeitadas. Converse também sobre as consequências de beber no trabalho, na escola, enquanto pratica esportes e dirige. 4. Informe sobre as consequências do uso do álcool. Ao conversar com seus filhos sobre álcool, é importante mencionar as consequências do consumo nocivo para que ele possa evitar. Fazer coisas das quais se arrependerá mais tarde, perder o autocontrole, tornar-se violento com as pessoas que ele convive, sofrer violência, esquecer-se do que aconteceu, causar acidentes de trânsito, contrair doenças graves, faltar às aulas e o emprego. 5. Observe o comportamento dos seus filhos. Mesmo
uma mãe ou um pai atento, muitas vezes não é fácil saber se seu filho tem um problema relacionado ao uso de álcool ou se é um problema de comportamento típico da puberdade. É importante estar atento a alguns sinais: oscilações bruscas de comportamento sem razão aparente, ficar durante muito tempo sozinho ou fechado no quarto, falta de assiduidade na escola, notas baixas, relutância em apresentar novos amigos aos pais, aparência desleixada, falta de envolvimento em atividades que sempre interessaram. Apesar desses comportamentos serem muitas vezes próprios da adolescência, é preciso estar atento, principalmente se não observado muitos ao mesmo tempo em um curto espaço de tempo e de curso progressivo. Outros sinais que são ainda mais críticos: encontrar álcool no quarto ou na mochila do seu filho, sentir o cheiro de álcool proveniente da sua respiração, lapsos de memória, dificuldade de concentração, olhos vermelhos, falta de coordenação motora ou fala arrastada. 6. Conheça os amigos do seu filho. Conheça os amigos do seu filho e dos pais deles. Procure sempre saber onde seus filhos estão e com quem, o que estão fazendo e como estão se comportando. Mesmo que esteja muito ocupado, arranje tempo para falar com seus filhos e diga que estará disponível caso necessitem de alguma coisa. Você deve garantir a abertura entre vocês. Seja o que for, não faça comentários de desaprovação em relação aos amigos do seu filho e não julgue antes de conhecê-los. Encoraje seus filhos a sair com pessoas cujos pais partilham da sua opinião em relação ao consumo do álcool. 7. Ouça seus filhos. Esteja aberto para ouvir seus filhos. A opinião deles é importante. Isso estreita a relação entre vocês e aumenta o ambiente de proteção. Se deseja que ele respeite seu ponto de vista, também escute e reflita sobre o deles, mesmo em situações que as regras estabelecidas foram desrespeitadas, como por exemplo, se seus filhos consumiram álcool, ouçam o que eles têm a dizer sobre isso. Tente perceber o que se passou e qual foi o contexto. Talvez tenha sido pressionado pelo grupo de amigos. Aproveite a oportunidade para conversar sobre as consequências do álcool e possíveis prejuízos relacionados ao seu uso. Seja firme, mas amigável. 8. Evite sermões autoritários. Mesmo que você esteja zangado, tente manter a calma quando falar com seus filhos. Lembre-se de que se você for muito autoritário e controlador, poderá provocar rebeldia e comportamento agressivo, e a conversa pode ter um efeito negativo. Levantar o tom de voz não ajuda e dificulta a comunicação entre vocês. 9. Estabeleça regras e limites. Aconselhável que os pais se posicionem de maneira clara e firme em relação ao assunto, além de estabelecerem regras específicas e as possíveis punições, caso sejam desrespeitadas. Explique as razões da sua decisão é uma forma de ajudar seu filho a desenvolver a própria capacidade e tomar decisões com base em informações. E 10. Dê o exemplo. Crianças e adolescentes imitam o comportamento daqueles que amam e admiram, especialmente os pais. Nesse sentido, é correto afirmar que seus filhos poderão imitar seus hábitos no futuro e consumir bebidas alcoólicas da mesma forma que você. Por isso, se você beber, faça moderadamente. A sua atitude servirá de exemplo. Por isso, tenha atitudes condizentes com o que você fala. Bom, essas foram algumas dicas que vão ajudar você e seu filho a acabar de vez com esse problema. Te vejo na próxima aula.